Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos ficar de pé. Começar o nosso culto. Diga para essa pessoa bonita: que bom que você veio. Fala assim para ela: Deus vai falar com você hoje. Não tem jeito. Queria te convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Presta atenção, que é um começo de culto diferente, de algo que o Senhor ministrou comigo. E eu quero que Deus já comece falando com você, amém? Diz assim o texto: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Diga assim: 30º ano, do 5º dia do 4º mês. Muito bem. Que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Escute, querido, nós temos muitas promessas que você tem escutado e tem ansiado. Nós temos ouvido, testemunhado, diversos homens de Deus, mulheres de Deus, apontando para um tempo poderoso, para algo poderoso para a sua vida. E queridos, independente disso, talvez eu e você sempre esperamos assim: Deus, eu quero te sentir, eu quero um toque, eu quero, sei lá, todo mundo fala tanto, mas eu queria ter uma experiência com o Senhor diferente. E quando eu estava lendo esse texto hoje, eu fiquei perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor faz questão de dizer no 30º ano, no 5º dia do 4º mês? Que ele teve uma data exata, teve um momento exato que Ezequiel estava do lado de um rio e a glória de Deus veio até Ezequiel, e Ezequiel começa o seu livro. E Ezequiel foi um dos grandes homens de Deus, Ezequiel foi um dos grandes profetas de Deus. Ezequiel escreve talvez uma das passagens mais importantes que nós temos vivido nesse tempo. Ezequiel foi assim um grande profeta. Mas a minha pergunta é: e até o 30º ano do 5º dia do 4º mês, quem era Ezequiel? Até esse dia que foi marcante na vida de Ezequiel. Já pensou se Ezequiel tivesse desistido? Já pensou se Ezequiel falou assim: não, esse negócio de promessa não é para mim não, esse negócio de profecia não é para mim não, esse negócio de avivamento pode ser para os outros, para mim não é. Eu vejo Isaías, eu vejo tantos outros profetas vendo, sentindo, mas eu estou aqui até esse dia e não aconteceu nada, até essa manhã. Mas tem um dia, diga para o teu irmão: tem um dia. Fala para ele: sempre tem um dia. Queridos, esse dia é o tempo de Deus, é do jeito de Deus. Para Ezequiel foi no 30º ano do 5º dia do 4º mês. Qual que será o seu dia, se é que você não teve ainda? A minha pergunta é:
Você vai parar? Você vai desistir? Ou você vai continuar crendo que tem um dia, sempre tem um dia, que Deus vai pegar e vai chacoalhar nossas estruturas? Amém, queridos? Eu quero começar esse culto fazendo você pensar nisso. Porque se Ezequiel tivesse desistido, talvez esse dia não chegaria para ele. Talvez seria mais um homem. Mas ele continuou. E porque ele continuou, teve um dia que Deus desceu, a glória de Deus desceu, e começa o livro de Ezequiel. E aí você vê, querido, quantas passagens, quantos textos que nos inspiram, nos ensinam até hoje. Amém? Pai, nós queremos te adorar nesse início de culto, te louvando, te adorando, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem um tempo determinado para cada pessoa. Pai, para cada um tem um dia, para cada um tem um momento. Pai, a minha oração nesse início de culto, que enquanto isso, que o Senhor não nos deixe desistir, o Senhor não nos deixe desanimar, o Senhor não nos deixe jogar a toalha, que nós possamos continuar firme, crendo, ó Pai, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, e que o Senhor sim tem, Pai, um momento especial, uma revelação especial para cada um de nós, Pai. Eu coloco a tua igreja diante do Senhor, cada coração aflito, Pai, talvez corações que querem desanimar, talvez corações que vieram pensando em desistir, talvez corações cansados, corações com medo, corações desesperados, corações, ó Pai, aflitos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja, Pai, a nossa esperança, que o Senhor seja a nossa luz, que essa palavra desde o início seja motivação para que a gente possa continuar firme, sabendo que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e é o Senhor que nos sustenta. Nós queremos te adorar, te exaltar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar nosso Deus em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas.
Sabe, queridos, nós temos recebido uma palavra que às vezes parece dura aos nossos olhos, de que a noiva do Senhor está um pouco dispersa, está dormindo, perdeu o foco, está falando de mim, de você. Só que quando eu vejo que Deus está falando com a sua noiva, que Ele se importa com a tua noiva, parece aquele pai que está olhando a criança dentro de casa e a criança está subindo naquele lugar alto, sabe? E ele fala assim: filho, não faz isso, você vai se machucar. É um amor, é um cuidado. E é porque ainda dá tempo. Sabe, queridos, nós somos a noiva do Senhor. E precisamos ser aquela noiva que está com as suas lamparinas acesas a todo momento, que tem o óleo, que tem o fogo, que tem a luz, que tem a sede, que tem a fome, que está pronta a todos os momentos, porque nós não sabemos quando Ele voltará. Então papai está nos chacoalhando e falando assim: filho, vocês precisam se alinhar. E o louvor, a adoração, ela é uma técnica, uma estratégia de guerra. Isso que nós acabamos de declarar, que adorar a Ele é o que nos sustenta, e isso é a pura verdade. É a adoração que tem sustentado o povo brasileiro, é a adoração que tem nos sustentado dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho. Então, eu vou te pedir que nessa noite, a partir de agora, você intensifique a sua adoração. Esteja a todo momento entronizando o Senhor lá no seu trabalho. Quando você está dirigindo, você está andando, você está engrandecendo o nome do Senhor, falando o tanto que Ele é importante para você, o quanto que você o ama, o quanto que você quer viver os sonhos dEle, o quanto que você quer guerrear junto com Ele, o quanto que você não vai perder nenhuma batalha, que não existe batalhas impossíveis, não existe nada impossível, não existe nada impossível, não existe nada que separa eu e você dEle, e Ele te quer, e você quer Ele. Então intensifica a sua adoração, use como uma arma de guerra na sua casa. Tá difícil? Louva. Tá difícil? Adore. Tá difícil? Exalte o nome do Senhor. Coloque Ele como primeiro lugar da sua vida. Coloque Ele no lugar que Ele deve estar. Coloque Ele. Pare de colocar as suas mentes, as suas vontades no governo, ou sei lá em quem, no seu marido, no seu chefe, não sei. Eles não interessam para nós. O que interessa é os olhos do Senhor, é tocarmos o Senhor, é estarmos com o Senhor, é sentir o Senhor. Amém? Entregue seu coração a Ele. Entregue seus sentimentos, seus pensamentos. Vamos alinhar as coisas em nome de Jesus. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver
da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Diga, Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti, o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Ei! Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Ei! Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Ei, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, meu prazer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração, os meus medos fugirão. Meu prazer, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu
meu prazer é estar contigo, Senhor. Rasga o céu neste lugar, Pai. Rasga o céu neste lugar, Senhor. Nós queremos ser o seu exército, preparado, Senhor, prontos para a batalha. Aquela noiva cuidadosa. Renova as nossas mentes, Senhor. Renova as nossas mentes, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abra os seus sentidos, abra os seus sentidos. Declara. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos para ti, ó Deus. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos. Queremos ser participantes, Pai, da implantação do Teu reino sobre este lugar. Nós queremos ser a ferramenta que o Senhor precisa. Por isso nós queremos que o Senhor nos transforme. Nos transforme, Senhor, como vaso na mão do oleiro. Nós queremos ser conforme a Sua vontade. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Nós queremos Te alegrar, nós queremos senti-lo. E nós queremos Te alegrar. Nós queremos Te alegrar. Nós queremos Te alegrar. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje. Você está fazendo uma aliança com o Senhor? Fala com força que Ele vai tocar em você. Faz em mim. Faz, Senhor. Faz, Senhor, o Teu querer. Eu abro o coração a Ti. Ei. Eu abro o coração hoje aqui. Somos Seus filhos. Toca, Senhor. Vem com Teu poder. Teu querer. Eu abro o coração.
me envolver em ti, Senhor. Os meus medos fugirão, o teu toque é tudo que eu quero. Aleluia, aleluia. És adorado entre nós. Você pode declarar? Tão desejado a mais nada, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Está entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Quem mais aqui é do céu? Eu não sou daqui, ei, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, ei,
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Amém. O noivo vem nos buscar. É tão gostoso saber que nós somos de um lugar tão maravilhoso e que nós temos um lugar para onde ir e temos alguém ansioso nos esperando. Declaro sobre a sua vida que Ele vai vir te buscar e nós vamos para esse lugar como noiva pronta, noiva que se preparou, noiva que o ama em espírito e em verdade, a noiva que conhece cada pedacinho do seu noivo, que faz a vontade do seu noivo, que quer agradar o seu noivo. Nós te amamos, Pai, te amamos e agradecemos que Tu és o nosso Yeshua, Tu és o nosso socorro bem presente. É em Ti que nós encontramos a nossa segurança. É nos Teus braços que nós encontramos e nos sentimos amados, protegidos. É em Seus olhos que nós enxergamos a verdade, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor, por ser tão maravilhoso, por ser tão real em nossas vidas, por ser tão vivo e sempre falar conosco. Pai, nós Te entregamos os dízimos e as ofertas. Que o Senhor faça conforme a Sua vontade nesta igreja. Que o Senhor seja o centro da vontade desta noiva, no nome de Jesus. Que nós sejamos a Sua casinha favorita, no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para entregar o seu dízimo e a sua oferta. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. As crianças de 1 a 11 anos, tá, queridos? Aleluia. Que tempo precioso. Sabe, queridos, às vezes nós não precisamos nem de um pastor. Às vezes aquilo que Deus precisava ministrar no teu coração, Ele já ministrou. A gente não pode ficar preso em um protocolo, em uma liturgia religiosa.
se você estiver atento, na verdade esse é o meu desafio, é a nossa oração, que a gente possa entrar num culto de uma tal maneira que a gente possa escutar e entender aquilo que Deus quer nos mínimos detalhes. E às vezes não vai vir nem do pastor, mas eu sei que Deus já ministrou muita coisa com muita gente nessa noite. E minha oração é que você dê continuidade nisso que o Senhor já começou a ministrar no seu coração. Amém? Mas eu tenho algo, queria muito que você prestasse atenção. Quero continuar num caminho que Deus tem nos orientado nesses dias. Tem um lugar que eu quero chegar com você. Sabe, não pode ser simplesmente uma palavra bonita, uma pregação legal. Não, nós temos que construir algo para que isso faça efeito no nosso coração. Eu quero muito que você acompanhe comigo, para que você possa entender aquilo que Deus está querendo de cada um de nós, amém? Por favor, Joel capítulo 2, versículo 11. Meninos, na NVI, por favor. Aleluia. Eu já li esse texto esses dias, eu quero começar de novo com ele. Diz assim: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos os que obedecem a sua. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, ó, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Até aí, tudo bem? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, continua a falar conosco, Pai. Que tempo gostoso, que incrível tua presença nesse lugar. Abra nosso entendimento, nosso coração. Assim como o Atá declarou que os nossos sentidos possam estar abertos, possamos escutar a Tua voz, o Teu toque, que a Tua palavra possa ser verdade, que cada casa, onde essa palavra chegar, Pai, que seja uma palavra rema, seja uma palavra verdadeira, seja uma palavra, Pai, que produza um destino no qual o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, Joel diz que o Senhor, Ele vai na frente do seu exército e que grande é o seu exército. E eu já disse isso, mas eu quero de novo trazer isso como realidade para a sua vida, que quando a Bíblia está falando, ela está falando de mim e de você. Eu falo que sempre a gente tem que trazer isso para as nossas vidas, para a primeira pessoa. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor tem um exército, o exército sou eu e você. Amém, queridos? Então, diga para essa pessoa, fala, o exército é você. Queridos, isso é extremamente importante você entender. Que nós somos os eleitos, que nós somos os escolhidos. É como se o Senhor estivesse nos alistando mesmo. Quando nós entramos, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos, e é uma honra, um prazer participar desse povo de Deus, da família de Deus, no texto de Joel, do exército de Deus, e diz, e você repetiu comigo, como são poderosos os que obedecem. Thaís também falou de algo que Deus nos deu, um chacoalhão, e eu tenho orado, falo, Deus, o que o Senhor quer com tudo isso, né? Não quero ser uma igreja desfocada, muito pelo contrário, eu quero estar muito atento àquilo que o Senhor tem, e por isso que eu comecei falando isso, querido, o culto e também agora a pregação, que isso, assim, não pode ser simplesmente uma liturgia, mais um culto.
Não pode ser simplesmente mais um domingo que eu vou. Nós temos que construir algo em Deus. Nós temos que ter um sentido real. Nós temos que ter algo prático que Deus está falando conosco. E eu tenho que ser uma resposta dentro de tudo aquilo que Deus está falando conosco. Então esse entendimento é extremamente importante. Agora, quando o texto fala que o exército poderoso é formado por aqueles que obedecem, isso me chama muita atenção. Diga assim, vou fazer você repetir para isso entrar na sua cabeça. O exército poderoso é formado por aqueles que obedecem. Foi esse o texto. Foi isso que Joel, não sou eu, foi Joel que falou. E isso é extremamente importante. Então, qual que é, como pastor, o meu desafio, a minha oração, o meu pedido a Deus? Deus, que a nossa igreja possa ser uma igreja, um exército poderoso que obedece ao Senhor. Amém. O tema da minha ministração foi exatamente essa. Não sei nem como que os meninos colocaram lá, mas é o exército poderoso do Senhor. Porque eu creio muito nisso. E feito esse contexto, você com esse entendimento, eu quero te levar para um outro lugar, João 4:23, que é um lugar que nós já estivemos várias vezes. Guarda tudo isso no seu coração. E nós vamos ler João 4:23, um texto totalmente conhecido. Mas vem a hora, estou lendo RA. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Queridos, vamos lá. Deixa eu te ajudar a entender isso aqui. Eu quero que isso entre no seu coração. Você tem noção que o Pai, o nosso Deus, Ele procura um tipo de gente? Ele procura um determinado tipo de pessoas que tem algumas características. E nós acabamos de ler que o Pai procura são os verdadeiros adoradores. Isso é lá no fundo. Se eu estou assim, eu estou com dó dos vizinhos. Senhor, desce fogo do céu nas nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Mas abaixa esse som, que senão eu não quero ter problema com meus vizinhos, não. São uma bênção, em nome de Jesus. Querido, mas volta aqui. São esses que o Pai procura. Olha o versículo 24. Deus é espírito e importa. O que importa? Olha o que Deus está falando. Tem alguma coisa que importa. E a minha pergunta é: o que importa? O que realmente Deus faz questão? Ele continua: que esses adoradores o adorem em espírito e em... Eu nem vou entrar muito nessa questão do espírito e em verdade. Você que não veio quinta-feira, você perdeu. A pastora Cris pregou exatamente sobre isso. Sobre a verdade, a palavra de Deus, o que é a verdade, pregar a verdade. Mas, enfim, isso já está no teu coração. Mas por que eu li esse texto e aonde eu quero chegar? Porque nós lemos lá em cima em Joel que o Senhor dos exércitos tem um exército, um grande exército, e o exército é poderoso aqueles que os obedecem. Amém? Agora aqui fala que o Pai procura verdadeiros adoradores. E é aqui que eu quero chegar, queridos. Que se tem uma definição, ou talvez a maior e melhor definição para adoração, significa obediência. Fala assim: adoração significa obediência. A Bíblia foi quando Abraão foi sacrificar Isaac. Ele deixou os servos, pegou o seu filho, foi subir no Monte Moriá e falou assim: nós vamos subir para adorar ao Senhor. E ele não estava louvando, não estava com violão, não. Ele estava obedecendo uma ordem difícil.
Então, queridos, a adoração, o significado dela é muito mais obedecer do que cantar. A música é um tipo de adoração, extremamente importante. A música é algo de Deus e nem quero entrar nisso, senão nós vamos embora aqui. A música tem um poder sobrenatural, cuidado com aquilo que você ouve. A adoração, ela é extremamente atraída através da música, mas a maior definição de adoração, diga, é obediência. Então fala assim comigo: quanto mais eu obedeço, mais eu adoro, mais eu honro a Deus. Vamos de novo. Quanto mais eu obedeço, mais eu adoro, mais eu honro a Deus. Então, quando a Thaís falou assim, intensifica a tua adoração, ela não está falando intensifica simplesmente a tua música. Ela está falando, intensifica a tua obediência durante a semana, porque com essa obediência você vai estar adorando e honrando a Deus. Amém, queridos? E aqueles que obedecem, são aqueles que são poderosos. É o exército que é poderoso. Foi isso que Joel falou. Agora, escute algo. Qual que é a estratégia maligna? Lúcifer, quando caiu do céu, ele foi amaldiçoado, ele foi sentenciado, porque entrou o pecado, entrou o orgulho, mas Lúcifer era um adorador. E ele desobedeceu e nisso ele foi sentenciado. Então, qual que é a nossa guerra, ou qual que é a estratégia do inimigo de Deus? É que o Senhor não tenha um exército poderoso. Amém, queridos? Presta atenção aqui. A estratégia de qualquer inimigo é que o outro exército não seja poderoso. Então a estratégia de Lúcifer é fazer com que o exército do Senhor não seja poderoso, seja um exército fraco. Mas nós aprendemos lá em Joel que o exército poderoso é o exército que obedece. Então a estratégia do inimigo é que eu e você, como exército, não obedeça ao Senhor. E se nós entendemos que adoração é obediência, eu posso dizer que a maior estratégia também do inimigo é que eu e você não adore ao Senhor, porque nós aprendemos que adoração é obediência. Então o que o diabo quer? Que eu e você não sejamos um adorador que adore ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Entendido? E eu quero trazer algumas estratégias que o inimigo usa, e eu quero que você traga para a sua vida. Eu quero falar algumas coisas, pontuar algo antigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está conosco aqui nessa igreja, a partir de 2020, entrou de janeiro de 2020 para cá, levanta a mão assim, ó. Quem está antes de 2020? O resto não entendeu nada, está dormindo, não sei onde, entrou não sei qual época. Eu estava olhando porque eu falei uma parte disso aqui em 2019, e tem muita gente nova, mas presta atenção, queridos, que eu quero falar estratégias do inimigo que ele usa para impedir que nós sejamos esses adoradores. E eu quero que você se identifique. Por quê? Você se identificando, você vai poder ver aonde está o agir dele, a estratégia dele na sua vida, e assim poder lutar para você fazer parte desse exército poderoso. Amém? Êxodo capítulo 8, versículo 1, NTLH. Depois o Senhor disse a Moisés, quem que disse para Moisés? Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me? Querido, você entende que tinha um propósito?
O propósito pelo qual Deus fala para Moisés tirar o povo do Egito era com uma finalidade, a fim de me adorar. Amém? Então deixa eu fazer você entender, porque isso é incrível, já mexeu muito comigo, e se você escutou, você escuta de novo, mas isso é importante. Deus levanta Moisés como libertador. Thaís acabou de falar, nós não somos daqui, nós temos uma pátria. Então a nossa pátria é no céu, querido. Quando Adão pecou, nós fomos destituídos, caímos no pecado. Esse povo de Deus foi ser escravo, o povo de Israel, dentro do Egito, ok? Ficaram 400 anos escravos, e você conhece a história, Deus levanta Moisés, que vai lá e liberta esse povo. Mas qual que é o paralelo, qual que é a analogia? E é aqui que eu quero que você preste atenção. O povo de Israel sou eu e você. Nós temos uma essência do céu, divina. Mas nós nascemos no pecado. É isso que o salmista fala, é isso que Davi fala. Nasci no pecado. Então, queridos, nós, quando nascemos, nós estamos no mundo, presos na escravidão, presos no engano do pecado, de Satanás e de tudo isso que o mundo nos oferece. E isso nós chamamos de Egito, ok? Então aquele povo que era de Deus, eles estão presos, escravos no Egito. Nós, antes de conhecer a Cristo, nós também, todos nós, queridos, não interessa se é filho de crente, neto de crente, todo mundo vai ter que um dia fazer uma escolha de se render ao Senhor. E nesse dia, diz a Bíblia que o Senhor nos passa a fazer novas criaturas. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Amém? Deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nesse momento é o que nós somos livres. Mas tem esse momento. Então o que eu quero que você entenda? Que o Egito aqui representa o mundo. Representa o lugar que nós somos escravos. O povo de Israel representa eu e você. Faraó, o rei, representa Satanás. Moisés é o libertador. Representa Jesus que veio nos salvar. Amém? Entendido isso? Então vamos lá de novo para você entender bem. Faraó é o Satanás, é o inimigo, é quem não quer deixar o povo sair da escravidão. A escravidão é o mundo onde todos os filhos de Deus estavam, ou o povo de Deus, né? Estavam lá. E Moisés foi o libertador. Muito bem entendido esse paralelo, nós já falamos sobre isso. Eu quero trazer agora, queridos, Êxodo 5, versículo 7, algumas tentativas de Faraó, que é Satanás, para que possa impedir o exército de Cristo para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Amém? A primeira coisa, então nós vimos que Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vai lá e tira o meu povo desse lugar da escravidão para me adorar. Querido, Jesus veio na cruz para tirar a sua igreja de um lugar de escravidão para adorar ao Senhor, é a mesma coisa, ok? Êxodo 5, versículo 7, diz assim, acho que eu estou lendo RA: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Deixa eu te ajudar a entender isso. Então Moisés chega para Faraó e fala assim: Faraó, eu vim aqui a pedido do meu Deus para você deixar esse povo que está aí escravo sair desse lugar para ir adorar. E Faraó fala assim, ó, para eles: daqui ninguém sai. Eles estão ociosos. Eles estão tendo tempo ainda de pensar em adorar outro Deus? De jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte: dobra a produção, agrava-se a produção. Agora vocês nem dêem a matéria-prima, eles vão ter que produzir sozinho. Ou seja, entope eles de serviço para que eles não fiquem pensando nessas coisas de adorar ao Senhor. Entendido isso? Primeira estratégia do inimigo, então, que eu quero que você traga para a tua vida, para você analisar o seu coração.
Deus tem nos chamado para tirarmos do lugar, talvez de escravidão de pecado. E o nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, até hoje é tão real. O inimigo fica tentando dobrar, quadriplicar, aumentar todas as tuas programações, atividades, para que você não tenha tempo para Deus. Hoje é muito comum, pastor, minha vida é muito corrida. A hora que eu chego no final de semana eu não consigo ir para o culto, não consigo fazer nada. Queridos, eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Não estou falando que trabalhar não é importante. Não estou falando que a nossa vida tem que ser fácil, de jeito nenhum. Mas escute bem, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, na frente de Deus, é um ídolo. Tem muita gente que fala, eu não tenho idolatria, ou não. Queridos, às vezes teu trabalho é uma idolatria. Se aquilo que está no teu coração estiver na frente daquilo que são as prioridades de Deus, isso está sendo uma idolatria na sua vida. E a primeira estratégia do inimigo para não deixar você ser um exército poderoso, para você obedecer, para você ser um verdadeiro adorador, é o quê? É colocar um monte de coisas, um monte de funções, um monte de tijolos para você fazer, para que você não tenha tempo, não consegue priorizar o seu tempo para você fazer nada diante das coisas de Deus. Abra um parênteses, queridos, claro que vai ter algo esporádico. Eu estou fazendo um curso intensivo esse mês e, queridos, isso é esporádico. Eu estou falando de uma vida, ok? Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando para você refletir no seu coração. Se isso não é uma armadilha que o inimigo tem usado para que você não viva tudo aquilo que Deus quer que você viva, como um exército poderoso, como um povo que teme ao Senhor. Amém? Essa primeira estratégia, nós estamos falando de conversão. Diga conversão. Por quê? Porque aqueles que estão num lugar de escravidão e não saíram, não entenderam ainda, não mudaram de vida. Então Faraó, que é Satanás, fala assim, não, de jeito nenhum, vamos dobrar serviço, porque ele não vai se converter de jeito nenhum, não vai entregar, ele está ansioso, de jeito nenhum, vamos dar um jeito, vamos segurar aqui. E quantos testemunhos eu escuto da nossa correria. Quanto mais o tempo, os anos vão passando, querido, talvez você trabalhe mais do que os teus pais, os teus avós. Hoje a grade horária de tudo é muito diferente. O tempo parece que é muito mais corrido, e é mesmo, e é bíblico, entendeu? Mas é importante nós sabermos priorizar tudo aquilo que é ídolo, ou o tempo que Deus tem. Nós precisamos ter o nosso tempo para Deus, amém, queridos? Nada, trabalho nenhum, serviço nenhum, ocupação nenhuma pode estar na frente de quem você é em Deus. Amém? Isso é muito importante, mas é a primeira estratégia. Segunda estratégia, Êxodo 8, versículo 25. Lembrando que eu estou falando estratégia, vamos lembrar, Moisés falou isso, o povo, Faraó falou, Moisés falou de jeito nenhum. O que aconteceu? Começaram a vir as pragas. Vieram as pragas, aí Moisés voltou de novo falando, Faraó, já te disse, deixe o meu povo sair desse lugar de escravidão, para eu levar eles para adorar ao Senhor. E a segunda estratégia, que é muito mais sutil, Êxodo 8, 25. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Em outras palavras, vamos entender, queridos. Olha a estratégia de Faraó. O Faraó falou assim, vocês querem adorar? Não tem jeito, eu pus mais tijolo, mas vocês estão convictos mesmo, entendi que vocês querem isso, entendi que vocês estão posicionados, então ok, então agora eu vou para a segunda tentativa. Tudo bem, eu deixo vocês adorarem, mas adorem adorem aqui no Egito. Para que vocês vão adorar em outro lugar? Para que vocês precisam sair desse lugar para adorar? Vocês já estão aqui.
Queridos, olha que incrível isso. E olha que real, que importante tudo isso que está falando. A primeira estratégia, queridos, o inimigo só falou assim: não, só dobra o serviço, põe a ocupação. Está falando de conversão. Essa segunda, querida, é muito mais sutil. Não, ok, vocês querem adorar, tudo bem. Mas então não sai daqui não. Vamos adorar aqui com os mesmos costumes, com os mesmos vínculos, da mesma forma que vocês vivem, com os mesmos hábitos. Adorem aqui do jeito que vocês já estão vivendo. Para que vocês precisam sair? Queridos, e como que isso é uma realidade às vezes da igreja? A gente entende que a gente precisa adorar, a gente entende que a gente precisa ser obediente, estar perto de Deus, mas às vezes a gente cai nisso aqui. Mas tá bom, eu estou adorando e vivendo da mesma forma no Egito, no mundo, sem mudar os costumes, sem abandonar o pecado. Você adora aqui, mas erra ali, frequentemente, assiduidamente. Não sei se é assim que fala. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Como que pode da mesma boca sair água doce e salgada? Como pode da mesma fonte? Sabe, como que eu posso hoje estar aqui adorando o Senhor, falando: Senhor, Tu és santo, Tu és glorificado, meu prazer é te conhecer, Senhor, meu prazer é estar na Tua presença, e amanhã você está dessa mesma boca que saiu isso, xingando, essa mesma boca que saiu amaldiçoando alguém, essa mesma boca que saiu falando mentiras, fazendo negócios ilícitos, fazendo coisas que você sabe que desagrada a Deus. Imagina Deus olhando, querido, da mesma fonte, sai no domingo uma água boa, e no final, durante a semana, uma água estragada. Sabe o que é isso? É a segunda estratégia, e é perigosa, por isso que eu falo que é mais sutil. Por quê? Não, eu já estou adorando, não, estou ok. Queridos, Moisés falou: não, de jeito nenhum. A ordem que eu tenho é: tira o povo desse lugar, que tem um lugar diferente para eles viverem, e é nesse lugar que eles vão viver, e é lá que eles vão adorar o Senhor. Amém, queridos? O que eu estou querendo dizer isso? Querido, nova conversão, novas criaturas, implica obrigatoriamente em mudança de vida, em mudança de hábitos, em mudança de amizades, em mudança de relacionamentos. Não queira continuar adorando no Egito. Amém? Segunda tentativa está falando de consagração. Consagração. Eu já ganhei, mas eu preciso me consagrar. O que é? É um processo de santidade. Lembra, querido? Deixa eu te falar isso. Adoração, queridos, entenda isso. Adoração e obediência são para os filhos, não para escravos. Quem está no Egito pode até estar cantando, mas é escravo, está preso. Adoração é para os filhos. Quando Abraão chegou assim e falou assim: eu vou adorar, mas vocês são servos, vocês ficam aqui, eu vou ali com meu filho e já volto. Então, o que Deus está querendo de mim e de você? É que a tua adoração seja muito mais intensa, mas como filhos libertos, livres, e não como escravos daquilo que o diabo tem amarrado e segurado sua vida. Amém, queridos? Terceira coisa, terceira tentativa. Êxodo 10, versículo 8. Deixa eu ler um texto antes aqui dessa segunda, que eu vi aqui e esqueci, mas eu acho muito importante, porque é um dos textos que eu já li milhões de vezes, mas toda vez eu leio, me faz tremer as pernas, querido. Eu aplico muito na minha vida, e eu quero muito que você aplique na sua vida, porque eu estou falando desse lugar de adoração, estou falando de adoração no Egito, e quando eu falo que o diabo tenta, às vezes, anular, impedir, atrapalhar a nossa adoração, porque ele não quer um exército poderoso. Se você quiser cantar, querido, você pode cantar. O diabo não vai conseguir te segurar. Se você quiser fazer adoração, você vai adorar.
Mas lembra que no texto de João 4 fala que o Pai procura os verdadeiros? Queridos, se tem os verdadeiros, também tem os falsos. Então você entende que tem uma adoração verdadeira, mas tem uma adoração falsa. Ok? E se tem uma adoração falsa, Isaías fala sobre isso, e é esse texto, 29:13, presta atenção, porque eu aplico na minha vida, eu quero muito que você aplique na sua vida também. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu e etc. Entenda isso. Olha o que Isaías está falando. Ele falou assim, ó, tem um povo que aproxima com a sua boca, com os seus lábios. Eles me honram com os seus lábios, com as suas bocas. Sai adoração, sai música, sai palavras bonitas, mas o seu coração está longe de mim. E sabe por quê? Porque o temor num coração vem só daquilo que talvez o pastor falou para você. Vem de ensinamento de homens, vem de ensinamento de pessoas. Então eu acredito em algo, eu vivo por algo, não porque realmente o Espírito Santo ministrou com o meu coração, mas simplesmente porque eu ouvi fazer, então eu vou fazer. É onde entra a religião, é onde entra a maioria de nós que já oramos 50 vezes, rezamos 50 vezes. Por quê? Porque alguém pediu para você fazer porque era necessário, você não estava nem sentindo, mas você fez. O que é isso? É um ensinamento de homens que a gente faz, mas nosso coração, você está orando, rezando lá, você está pensando na duplicata, na conta, naquilo que você tem que fazer. Você está entendendo que existe algo que às vezes não é do nosso coração? Não vai falar que todas as vezes nós oramos, querido, e que nós não desfocamos. Quantas vezes eu estou orando, estou lendo a Bíblia e falo, opa, volta para cá, começa tudo de novo, porque a hora que eu vi, minha mente foi para outro lugar. Isso é natural, todos nós somos passíveis, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo te dizer é de um temor, é o motivo pelo qual você está adorando. Amém, queridos? Vamos para a terceira tentativa de impedir de você ser um adorador. Êxodo 10, versículo 8. Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Versículo 10. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Terceira tentativa. Primeiro Moisés, Faraó, vamos mudar, né? Faraó, deixa o povo sair para me adorar. Faraó, de jeito nenhum, dobra o serviço. Viu que não conseguiu? Faraó, deixa meu povo sair para me adorar. Qual que é a segunda mesmo? Qual? Nesta terra. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. E agora a terceira. Moisés fala assim, ó, Faraó, aí vem as pragas, tá, querido? Não quero entrar nisso. Ele não deixa, vem mais praga e praga e praga, até que Faraó cansa, Moisés volta lá, Faraó, já te falei, deixa o meu povo ir para adorar. Aí Faraó faz a terceira tentativa, ok, não consegui na primeira, vocês não querem adorar aqui nessa terra, então a terceira, vai só os homens. A família de vocês, eu não quero que adore, vai ficar aqui, preso. Escute bem.
é um tempo de eu e de você se levantarmos pela nossa família. Porque Deus quer salvar você e a sua casa. E às vezes nós conformamos, ok, cada um por si, se Deus deixou, glória a Deus, família falou, estou indo adorar o Senhor, porque cada um vai julgar por si mesmo. Moisés falou, de jeito nenhum. Não. Vai todo mundo. Josué falou assim, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao... Sabe, queridos, é um tempo, estava falando isso com a pastora, de nós sermos guardiões da nossa família, da nossa casa, de sermos aquele que foi escolhido, chamado. Talvez você tenha sido o primeiro a se converter na sua casa. Talvez você tenha sido o primeiro a mudar uma história da sua família. E às vezes você não entende por quê? Porque eles te criticam, te julgam. Queridos, você foi chamado para ser luz, para orar, para ser uma voz profética ali dentro. Se eles não aceitam que você ore, querido, eu declaro, Satanás, solta a minha casa, porque ninguém da minha família vai ficar no Egito. A promessa é para eu ir adorar, mas vai eu e vai toda a minha casa. Meus pais, meus filhos, minha esposa, meu marido, quem quer que seja, vai eu e vai a minha casa. Todo mundo nós vamos adorar o Senhor. Isso é um posicionamento que eu e você temos que ter. E às vezes nós não damos o devido valor. Nós falamos, tudo bem. Não, Deus te chamou, querido. Você faz parte de um exército poderoso. E eu acho isso incrível, porque aqueles que são poderosos são aqueles que obedecem. Você imagina, queridos, hoje um exército poderoso é um exército que tem fisicamente. Poderoso diante de Deus, vai depender do tanto que você obedece. A tua autoridade está proporcional à tua obediência. Quanto mais você obedecer, mais você se torna um adorador, e mais poderoso é no exército de Cristo. Amém? Tem uma autoridade, tem um poder de Deus sobre a sua vida. Você que é chamado, que é pertencente a esse exército, e você quer ter mais poder, obedeça mais. Ore mais, busque mais, seja um adorador. Amém, queridos? Isso é extremamente importante, mas nós estamos falando agora da nossa família. E a quarta tentativa? Êxodo 10, versículo 24. Lembrando que todas as tentativas que quero trazer para as nossas vidas, que o inimigo continua usando, isso é uma analogia, um paralelo lá da história do Egito, tá? Mas que aplica-se muito bem para nós, uma analogia daquilo que o inimigo continua nos impedindo de sermos grandes adoradores, adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, obedientes, etc. Êxodo 10, versículo 24, diz assim: Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Queridos, aqui você vê talvez um momento de maior indignação de Moisés. Eu acho que Moisés já estava com a paciência esgotada. Que Moisés já estava... Mas Moisés, a hora que Faraó fala isso, ele fica indignado. Versículo 25. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos... também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Olha o termo que ele usa. Ele falou assim, Faraó, você não está entendendo. Nós vamos sair, nós vamos adorar o nosso Deus. Esse rebanho é aquilo que a gente oferece como sacrifício ao nosso Deus. Vai todo mundo, nenhuma unha vai ficar, Faraó, porque deles havemos de tomar para servir, em outras versões, para adorar ao Senhor nosso Deus, e não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O que eu quero te dizer? Queridos, essa foi a última tentativa de Faraó.
contra Moisés. E é a última tentativa que o diabo quer nos prender. E isso é extremamente importante, e eu quero muito que você entenda isso, e entenda com muita maturidade. O Faraó fala assim, ó, tudo bem, eu abro mão dos tijolos, ou seja, eu abro mão da sua conversão, eu abro mão de você adorar nessa terra, eu abro mão da sua consagração, da sua santificação, eu abro mão da tua família, tudo bem, você pode ir, desde que você não honre a Deus com os teus bens. E aí Moisés fica indignado. E aí às vezes a gente também fica chocado, porque é um assunto que chacoalha as nossas pernas. Mas eu preciso te trazer uma verdade bíblica, querido, porque essa foi uma proposta mais sutil. Foi a última cartada que o Faraó deu. E por isso que eu falo que é a última, é a quarta, né? Não foi a primeira tentativa, foi a última. Por quê? Porque às vezes, querido, nós já estamos caminhando, nós já estamos progredindo, nós já estamos adorando, mas nós não entendemos a importância. Não entendemos a amplitude do que é honrar a Deus, adorar a Deus com aquilo que nós temos. E eu estou falando muito mais, querido, do que você vir dar uma oferta e vir dar um dízimo na igreja. Isso faz parte, claro que faz. Eu estou falando muito mais do que isso. É você entender como adorador, que é mais, para o Senhor, é mais precioso dar do que receber. Queridos, e como isso é difícil? Como isso é difícil. Como o nosso coração luta com isso. E se você acha que essas coisas não são espirituais, deixa eu só te dar um exemplo. Atos 10, versículo 4. Conta a história de Cornélio. Queridos, Cornélio, aqui eu já estou falando na época de Jesus. É só um exemplo para você entender. Mas Cornélio era um cara que não era judeu. Ele era gentil, ele era ímpio. A palavra nem poderia chegar até ele. Naquele contexto, eles só pregavam para os judeus. Mas Cornélio era um homem temente a Deus. Atos 10, versículo 4 diz assim: aí Cornélio está lá orando, vem um anjo e visita Cornélio. Cornélio tem uma experiência e ele fica chocado. E aí ele vai chamar Pedro, enfim. Mas o texto diz assim: Cornélio, este fixando nele no anjo, os olhos, e possuídos de temor, perguntou: o que é, Senhor? E quem que lhe disse? O anjo que tinha visitado Cornélio. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas subiram para a memória diante de Deus. Queridos, se às vezes a gente não acha que é importante, o anjo fez questão de falar para Cornélio que Deus olhou, não só as orações, mas como Cornélio tinha um coração semeador, doador. Subiram diante de Deus. Vou te dar um outro exemplo, se nós já cansamos de cantar, de falar. Maria, quando ela está aos pés de Jesus, que ela pega o vaso, quebra o vaso de alabastro. Os próprios discípulos falam: mas que desperdício, isso é uma fortuna. Mas aquela atitude estava mostrando para Jesus o valor que ele tinha. Sabe, querido, nós temos que chegar num entendimento que nós temos que adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus quer o nosso coração na sua plenitude, amém? E eu falo isso, queridos, com a maior, assim, transparência, verdade do meu coração, sabe? É algo que eu procuro viver e eu luto comigo e... Deixa eu te contar um testemunho então. Não era para agora, mas vai ser, e eu vou oficializar isso às 20h30 do dia 18 de junho de 2023. Escute. Eu formei em 1996. Na verdade, janeiro de 97.
Eu comecei a trabalhar já em janeiro, junto com a minha formatura. E eu sempre gostei muito da minha profissão. Sempre me dediquei, estudei bastante, fiz muito curso, viajei, fui atrás. Enfim, amo a odontologia. Tudo que eu tenho, a minha provisão, Deus concedeu através disso para a minha vida. Mas já tem um tempo que Deus tem ministrado o meu coração para eu deixar isso aí. Mas para mim é difícil demais, querido, porque envolve um pouco de orgulho. Eu nunca gostei muito de depender de ninguém, de pedir nada para ninguém, então tudo foi com o meu esforço e aquilo até hoje, entendeu? O meu sustento vem do meu trabalho. E já tem um tempo que eu tenho orado, eu falo, não, Deus. Mas algumas coisas acontecendo, Deus mostrando, e já tem um tempo eu falei com a pastora, eu falei, amor, Deus está me pedindo para eu parar com esse negócio. E ficar só na obra e trabalhando. E quando foi 2023, isso agravou de uma tal forma, querido, que eu entrava no consultório, aquilo que sempre me deu prazer, não que não me desse prazer, mas parecia que eu estava perdendo tempo. Eu falei, Deus, mas como que eu vou fazer, Senhor? E Deus falou, Murilo, eu que te sustento. Você tem que acreditar. Queridos, eu falo isso, mas não é fácil, mesmo sendo pastor. Eu tenho 2 crianças. O pessoal da liderança sabe, até uns anos atrás, eu não ganhava R$1, ninguém dessa igreja. R$1. Aí veio uma ordem de cima, do presbitério, falando, isso não é bíblico. E eles começaram a remunerar os pastores, e hoje os nossos pastores todos são remunerados. Eu não tenho um salário fixo, então vai muito daquilo que Deus quer fazer. Então não consigo fazer uma projeção, e eu sempre fui muito bem organizado com as minhas coisas. Mas enfim, para resumir isso, porque eu preciso orar com você, e onde eu quero chegar. Eu falei, amém, Deus, eu vou te obedecer, eu vou fazer, eu vou abandonar. Mas o que todo bom capitalista faz? Nós vamos fazer uma viagem agora, que era o sonho da Laura, ele já tinha pedido há muitos anos, e na verdade era um valor caro. E na hora veio, eu vou vender todo o meu consultório. Porque eu tenho muita coisa. Gente, qualquer coisinha daquele consultório hoje, qualquer equipamento, 4, 5 mil, qualquer coisinha. E eu tenho tudo. Mais as coisas da pastora que tinha, que deixou. E eu falei, não, eu tenho um grupo de dentista, eu tenho não sei quantos dentistas, eu abro a boca lá, arrendo, vendo, isso vai me ajudar. E eu estava todo feliz, falei, não, então tá, Deus, eu vou parar e vou vender, que isso vai me ajudar. E aí o Espírito Santo falou assim, você vai dar teu consultório. É essa cara, querido, quando você fala assim, não, isso é do capeta, só pode. Queridos, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é poderoso. E alguns dias atrás, eu peguei e semeei todo o meu consultório. Então, oficialmente,
para a igreja saber, a partir de hoje, eu não sou dentista e nem tenho mais nada de dentista, querido. E eu sei que vai ser uma fase da minha vida e que Deus vai cuidar. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu não posso pregar algo que primeiro Deus não ministra no meu coração. E o meu intuito, querido, de maneira nenhuma é me engrandecer. Não, eu ainda sou muito pequeno, sou muito falho. Mas como eu creio que os nossos bens, aquilo que custa, aquilo que tem valor, é difícil demais para a gente entregar nas mãos do Senhor. É o último estágio de um coração adorador. É Deus falando assim, ó, é teu Isaac. Então entrega para mim, é a tua promessa, é isso que você mais ama, é isso que era a tua confiança, era isso que você depositava todas as tuas fichas, era nisso que estava o teu fundamento, então entrega para mim. E por que eu estou te falando isso? Porque esse é um desafio para a tua vida, querido, nas tuas circunstâncias, naquilo que Deus te colocou. Sabe, tem gente, querido, que nasceu para ganhar dinheiro. Escuta isso. Tem gente que tem o dom de ganhar o dinheiro. E glória a Deus pela sua vida. A hora que você entender que o teu propósito é você ser um investidor, um semeador do reino de Deus, Deus vai dobrar, triplicar, quadruplicar, porque Deus precisa daqueles que ganham dinheiro. Mas tem um povo, querido, que não nasceu para ganhar dinheiro, não adianta, que vai, quebra a cara. Por quê? Porque são dons, são talentos, são chamados diferentes. Mas uma coisa nós temos que saber, nós temos que ser adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E o inimigo, biblicamente, não pode em nenhuma das 4 áreas roubar aquilo que Deus quer que você seja. Amém, queridos? Fique de pé que eu quero concluir e orar com você. Feche teus olhos, por favor. Queridos, como que eu acredito num grande exército? Sabe, eu olho para a nossa igreja, eu vejo Deus levantando grandes homens e mulheres do Senhor. E mais do que isso, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Queridos, é essa palavra que eu queria que você entendesse. Como são poderosos. Sabe, eu quero que o reino dos céus olhe para a sua vida, para a sua família e fale assim, ó, como essa família é poderosa porque ela obedece ao Senhor. Como essa família é poderosa porque eles temem, porque eles são adoradores, porque eles fazem tudo aquilo que o Senhor quer que eles façam. Sabe, queridos, é isso que vai transformar as nossas vidas. E a minha oração nessa noite é que o Senhor realmente aliste você. Se você estava fora, desviado, longe, se você não se sentia pertencente, queridos, eu creio que Deus tem alistado nesse tempo o seu grande exército. Talvez você seja aquele que está preso na correria, que não sobra tempo para nada, que nunca decidiu, que não colocou prioridades na sua vida, que não entendeu ainda que Deus é o centro da sua vida. Eu estou falando de salvação. Talvez você ainda nunca entregou a sua vida para Jesus, mas talvez você é a segunda pessoa que entendeu, que ama Deus, mas que continua no Egito, que continua adorando lá naquela terra, com os mesmos costumes, vivendo uma vida de pecado. Você, querido, quem vive, quem sabe o que eu estou falando, sabe, não adianta a gente querer enganar a gente mesmo. Tem coisa que Deus já pediu para nós, mas a gente continua fazendo, a gente quer. E talvez você já estava desanimando, talvez você não estava mais orando por eles. Talvez você seja a 4ª pessoa, que você tem uma dificuldade muito grande
de honrar ao Senhor, de ser um semeador, de ser um mantenedor. Talvez isso é algo que você pode fazer todas as outras coisas, mas isso não. Isso não. Eu não sei qual das áreas, você sabe. Mas enquanto o louvor vai cantar, eu queria muito que, se você, querido, qualquer uma das áreas, se Deus te tocou em qualquer uma dessas áreas, eu queria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar, nós vamos alistar esse exército poderoso em nome do Senhor, amém? Então louvor, por favor. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor, meu desejo é te conhecer, Jesus, abre a ti meu coração, os meus medos fugirão, o teu toque é tudo que eu quero. Vem, querido, vem, você que está aí. Sabe, Deus tem chamado os seus. Deus tem alistado o seu exército, convocado. Sabe, tem gente que às vezes fica preso, está lá no mundo, está preso na escravidão. O Senhor tem gritado, tem chamado. Talvez hoje é o dia de você mudar. Talvez hoje é o dia de você transformar a sua vida. Talvez hoje é o dia de você entregar totalmente o comando, o governo ao Senhor. Ele tem te chamado para esse exército. Ele tem te chamado para esse lugar, para estar alinhado com a vontade dEle, de ser esse verdadeiro adorador. Toque-me com teu poder, faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti, eu abro o coração hoje aqui. Não deixe a correria, os tijolos. Não deixe os tijolos, a correria. Não deixa, querido, isso roubar o teu coração. Não deixa. Sabe, é um tempo que a gente percebe isso. Pessoas que ficam amarradas, que não conseguem romper, que não conseguem dar um passo, porque é muito serviço, é muito trabalho, é muita correria. E você entende o que eu estou te falando. Isso acaba sendo uma desculpa, acaba sendo a tua maior motivação, o teu maior empenho em tudo. E isso passa em cima da vontade de Deus, em cima do teu coração ser entregue ao Senhor, né? Então não deixa isso, querido, sabe? Eu creio que é um tempo que Deus quer ministrar isso nos nossos corações. Mas talvez você é aquele que está lá no Egito, adorando. Talvez você é aquele que entendeu, mas que não consegue largar, que não consegue abandonar. Nós vamos orar. Toque-me com teu poder, faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração. De babas, take the flow. Medos fugirão. Rede calas, rede cande cabas. Yeres take the flow, rede
Tequebecas, Shakes, Tequebecalas. Escute, eu creio, queridos, como eu creio, que cada passo, que cada vez que a gente vence o nosso orgulho, cada vez que a gente passa por cima das barreiras, cada vez que a gente, sabe, se humilha, que a gente dá um passo para o Senhor, Deus dá 10 ao nosso encontro, querido. E Deus é fiel para completar uma obra que Ele já começou em cada um de nós. E eu creio nessa palavra. E eu quero falar para todos vocês que estão aqui: tem um exército poderoso no qual você faz parte, no qual você está alistado, no qual o Senhor chama. E a palavra diz que esse exército é poderoso. Esse exército é poderoso. Esse exército é forte. Esse é um exército que Deus tem chamado para esse tempo. Esse é um exército que o Senhor tem levantado para essa hora. Pai, eu quero orar por essas vidas, por cada coração que está aqui, Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece as aflições. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece as lutas. O Senhor conhece as decepções. O Senhor conhece, Pai, aquilo que tem amarrado, prendido, aquilo, Pai, que tem segurado para eles serem verdadeiros adoradores. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, o Teu fluir, Pai, o Teu fluir sobre essas vidas, sobre esses corações. Pai, tudo aquilo que impede, Pai, tudo aquilo que segura, toda a estratégia do inimigo, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que o Senhor levante homens e mulheres cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Eu queria que a liderança viesse orar rapidinho assim, queridos. Não vai dar tempo, então ore rápido, por favor. Mas eu queria que você abraçasse, que você orasse, que você profetizasse na vida deles, em nome de Jesus. Querido, levanta sua mão bem alto. Fala assim: Senhor, nessa noite eu quero declarar que eu faço parte de um exército poderoso que obedece às suas ordens. Aqui está um filho que o adora em espírito
que eu vou pregar, mas eu só quero te falar algo. Teve a 10ª praga. Depois disso, o povo saiu daquele lugar de escravidão. Houve a Páscoa, vocês sabem. O cordeiro que foi morto, ungiram os umbrais que representa Jesus. Então aquele povo saiu e entrou para um processo no deserto. E nesse processo, a primeira coisa, eles passaram pelo mar, por entre as águas, que significa o batismo. Ou seja, eles passaram por dentro das águas no processo. Depois eles chegaram a Mara, num lugar de cura, de libertação. Depois eles começaram a comer do maná, beber da água da rocha, que é Jesus. Então eles começaram nesse processo a viver tudo aquilo que Deus tinha, até que eles chegaram na terra prometida. E você conhece, o Egito não saiu deles, ficou na mente deles, uma outra geração, mas eles entraram no lugar que Deus tinha para eles. E é esse lugar que nós estamos, no lugar que Deus nos plantou, amém? Mas o primeiro lugar, a primeira coisa que eles chegaram, que eles viram, foi Jericó. Uma cidade que tinha uma muralha gigantesca. E para eles desfrutarem, eles precisaram derrubar essas muralhas. E sabe como que eles derrubavam essas muralhas? Como que eles derrubaram? Com adoração. Fala, adoração. Eles deram 7 voltas e as muralhas caíram, amém? Agora em cima da muralha, isso é fresca de hoje, né, pastor? Em cima da muralha tinha uma casa. Quem lembra a casa de quem que era? E Raabe era o quê? Uma prostituta. Então aquela muralha tinha uma casa que ficou, que era de uma prostituta, que significa infidelidade. Ou seja, querido, as grandes muralhas da nossa vida, para nós conquistarmos aquilo que Deus está, vem da gente vencer tudo aquilo que é infidelidade na nossa vida. Mas isso fica para o próximo culto agora, em nome de Jesus. Amém? Que você entenda que você é especial, que Deus tem algo poderoso para você, para sua casa, para sua família. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uns recados rápido. Essa semana nós temos quarta-feira, tarde das mulheres, à tarde, ok? Amanhã, queridos, eu tenho a reunião com todos os líderes e anfitriões dos GPS, ok? 19 horas amanhã. Todos aqueles que deram o nome, eu fiz um grupo. E você que não deu o nome, se você quiser vir participar, enfim, está convidado amanhã, 19 horas aqui na igreja. Nós vamos ter a reunião, vamos definir algumas coisas dos GPS. Mas quarta-feira nós temos o culto das mulheres. Quinta-feira nós temos o culto do pastor Lucas, ele que vai estar ministrando, ser bênção. Sábado nós temos o pastor Kesley. Querido, é um homem de Deus, é um homem que Deus tem usado nessa geração, novinho, mas é um profeta dessa terra. Deus tem usado de forma poderosa, e eu queria muito que você viesse sábado e domingo às 19 horas, ok? Sábado e domingo, os 2 dias às 19 horas. Domingo que vem nós temos 9 horas da manhã nossa escola bíblica, nossa IBD, ok? Se eu não me engano é a última agora desse semestre. Depois julho nós vamos estar de férias. Preciso só alinhar isso com o pastor Lucas, mas eu acredito que seja a última desse semestre agora. Então venha, não falte. Nós estamos encerrando um processo de família. Tem sido um aprendizado importante e isso faz toda a diferença. Amém? Pessoal do Maranhão, nossa, não podia esquecer. Ainda bem, Deus é bom. Vem cá, rápido, agoniado. Aqui em cima, pode ser. Cadê a Estela? Chama ela lá. Já foi, Mar. Queridos, amanhã esse povo estão embarcando para Vargem Grande do Maranhão. Se você não foi para a África, você vai para Vargem Grande. Tá ali, querida, é a mesma coisa. Depois nós vamos ver as fotos. Eu não vou falar isso para eles não desistir, né, queridos? Tem amanhã e não vão desistir, tão firme e forte, em nome de Jesus. Mas amanhã eles saem, eles têm um voo de madrugada.
E a partir de terça eles já têm um compromisso até sábado, eles ficam lá, junto com o pastor Antônio. É um trabalho incrível. Vargem Grande já foi considerada a cidade mais pobre do Brasil. Hoje, se eu não me engano, é a 7ª. Deus está fazendo uma reviravolta através da vida do pastor Antônio, da igreja de Cristo plantada naquele lugar. Muitos homens de Deus vão junto com eles, estão num grupo gigantesco, não sei nem quantos vocês sabem? 60, 70? 70 pastores, líderes dessa nação toda. Eu tive lá o ano passado com a Laura, minha filha, foi incrível, uma experiência incrível, mas eu queria que você estendesse a sua mão, porque tem os que vão, tem os que oram e tem os que contribuem. Os 3 são necessários para que a missão aconteça, amém? Pai, nós queremos orar por esses 5, Senhor, são enviados dessa igreja, dessa casa. E Pai, nós não só os enviamos, como nós declaramos que a autoridade do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, Pai. Que eles sejam guardados, escondidos debaixo da Tua mão, Pai, que o sangue do Senhor esteja sobre a vida deles, protegendo eles, Pai, tudo aquilo que leva o nome deles, Pai, nós guardamos agora pelo sangue de Jesus, escondemos no Senhor, e que eles sejam enviados como tocha, como luz, como atalaias que vão proclamar, Pai, que vão trazer luz àquele povo, transformação, Pai, aonde os pés deles pisarem, que ali haja presença do Senhor, que ali haja mover do Senhor, que eles venham, Pai, testemunhar grandes experiências. Nós oramos por eles, abençoamos eles, serão dias incríveis, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Amém. Todos vocês que nos visitam, Deus abençoe muito seu coração, sua casa, sua família. Você é muito bem-vindo neste lugar. Que você possa sentir esse fogo queimando, ardendo no seu peito, para que você possa realmente fazer parte de um exército poderoso do Senhor. Amém? Fique de pé. Deixa eu orar mais uma vez. Mais algum recado que eu esqueci? Teens, ou adolescente? É novo ainda, pastor, você me perdoa, tá? Tenho que processar. Gente, todo sábado à tarde, nós temos agora nosso Resgate Teens, que é só para adolescentes de 12 a 15 anos, palavra específica para eles. Já começamos agora, é o segundo que foi agora, né? Tivemos já o segundo final de semana. Sábado que vem teremos de novo às 16h30. Tá aí o Victório bonitão, entendeu? Deus abençoe esses teens em nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado pelo culto, pelas vidas, obrigado por tudo que o Senhor fez. Nós te amamos, te adoramos, reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, Teu amor sobre nós. Que realmente o Senhor possa levantar um exército poderoso, um exército fiel, um exército que ama obedecer ao Senhor mais do que todas as coisas, um exército que não obedece homens, mas um exército que obedece o Cristo, o dono da igreja, aquele que vive e reina para todo sempre, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua presença, que o Senhor, Pai, seja a resposta a todos aqueles que precisam, que o Senhor abençoe as casas, as famílias, e aonde essa palavra chegar, que a Tua bênção esteja sobre cada um, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, hoje e por todo sempre, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, tem oração, você que quer receber uma oração, nós temos uma equipe aqui, tá? Se você deseja alguma oração, por algum motivo, tem um pessoal aqui para orar por você.